Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. E eu trago como convidado desta noite um cidadão estudioso do direito ambiental também, formação acadêmica em agronomia, engenheiro agrônomo pela UFSCar aqui em Araras, também é especialista em direito ambiental e gerenciamento ambiental, está cursando o curso de mestrado em agricultura e ambiente, ele é da nossa vizinha cidade de São Pedro, Denis Storani. Boa noite, Denis, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. E o tema que nós vamos abordar nesse bate-papo de hoje é justamente essa grande discussão em torno do novo Código Florestal que está por vir. Denis, o que nós temos, primeiramente, para a gente fazer um retrospecto histórico da legislação ambiental brasileira, do Código Florestal brasileiro, se é que existiu e se é que foi aplicado, como que funcionou historicamente a normatização de posturas com relação à agricultura, com relação ao meio ambiente no Brasil e o que tem sido estudado e o que tem sido implementado nesse sentido. Bom, Maurício, a legislação ambiental vigente hoje, o Código Florestal, ele veio de 1934, do Código das Águas, né? E com a preocupação de separar florestas, uma legislação de florestas e das águas, foi criado em 1965 o novo Código Florestal, que está vigente hoje. Esse Código Florestal, ele nessa época, onde a agricultura na década de 60 e 70, a agricultura se desenvolveu muito, a legislação ambiental veio em paralelo, ela veio se desenvolvendo também. E a preocupação do legislador na época era um pouco diferente do que é hoje, né? Da preocupação que é hoje. Então, a legislação ambiental de 65 para cá, né, nesses 46 anos, ela evoluiu muito. E essa legislação ambiental, nesse decorrer do tempo, ela sofreu mais de 80 alterações, mais de 80 modificações, né? Então, ela se alterou muito. A preocupação na época era justamente ter essas reservas de madeira, né? Não era tanto a questão ecológica, era mais as reservas de madeira e algum aspecto de proteção. Nesse decorrer do tempo, a principal mudança foi mesmo a questão o problema ecológico, né? A preservação ecológica, a preocupação com o meio ambiente, de preservação. E ela veio se evoluindo com isso. Porque quando ela foi criada, ela não tinha uns parâmetros técnicos, né? Ela foi criada mais na preocupação mesmo. Os parâmetros que nela existem não são técnicos, não são científicos, não foi estudado para que ela tivesse sido feita. Então, o que aconteceu? Ela foi, desde 65, ela teve muitas alterações. E isso deixou a legislação muito complexa para ser aplicada. Hoje, 90% das propriedades rurais não estão adequadas conforme o Código Florestal. Então, o que acontece? Se você for ver no decorrer do tempo, nas décadas de 70, 80, 90 e 2000, as alterações sempre buscaram uma melhoria na qualidade ambiental. Só que, por um outro lado, ela enfrentava uma pressão dos ruralistas, né? Porque é muito difícil você aplicar ela no campo. Ela é onerosa para o proprietário rural e você enfrenta certa burocracia nos órgãos ambientais. Então, a fiscalização também no Brasil, a gente sabe que é um pouco defasada, então tem pouco recurso humano para fazer esse tipo de serviço, a fiscalização. Então os proprietários rurais não estão aplicando muito bem ela no campo. E aí o que acontece? Por ser uma legislação complexa, ela enfrentou essa barreira, essa dificuldade de aplicação no campo. Então, a legislação ambiental no Brasil, nós temos sempre pesquisado isso, ela é uma das legislações mais completas, uma das mais evoluídas do mundo. Ela pode ser comparada a qualquer uma legislação mais bem feita do mundo, né? Agora, existem falhas que advêm, por exemplo, da questão cultural do brasileiro? Exatamente. Onde pega isso aí? Então, o problema da legislação ambiental é que, paralelo a isso, o governo, quando a agricultura foi evoluindo, nas décadas de 60, 70, o governo incentivava o desenvolvimento da agricultura. Então, o governo incentivava a ampliação das fronteiras agrícolas, por exemplo. Isso implicava em desmatamento. Então, o Brasil tinha que se desenvolver, né? Então, você vê regiões como o Sudeste do Brasil, o Sul, ela se desenvolveu muito assim.
desmatando, né? Foi a expansão, foram as expansões das fronteiras agrícolas. Até sem muito controle, né? Sem controle, não tinha um parâmetro técnico para que isso fosse estabelecido. Não tinha um estabelecimento de como você deveria desmatar, quais seriam as regiões. O desmatamento ele ocorria nas regiões mais planas, com solo mais fértil, mais propício à agricultura. Então as fronteiras agrícolas se desenvolviam dessa forma, sem critérios. E isso o governo incentivava de uma certa forma, né? Até com os professores lá, uma turma mais antiga da agronomia, a gente conversa. Na faculdade eles aprendiam a dimensionar correntão, dimensionar os tratores, como é que você fazia o desmatamento. Era de praxe isso, você aprendia a fazer isso, você tinha que saber desenvolver uma área. Então você dimensionava os elos dos correntões, a potência dos tratores. De acordo com a vegetação, você sabia derrubar ela. Então isso era feito assim na faculdade, né? Hoje mudou muito, evoluiu muito a agricultura. Na década de 80 veio a Política Nacional de Meio Ambiente, aí depois veio a Constituição Federal nossa, que tem 2 artigos específicos para o meio ambiente. Depois, na década de 90, veio a Política Nacional das Águas e tal. E o Código Florestal, ele veio evoluindo justamente acompanhando essas outras legislações e acompanhando o problema, até do problema mundial. O Brasil fez vários acordos paralelos mundiais. O Brasil representou a Política Nacional Mundial de Meio Ambiente, na época 92, agora vai ter de novo em 2012. Então o Brasil sempre esteve na vanguarda das políticas ambientais. Então o Código Florestal se evoluiu também. Só que ele evoluiu de uma forma, vamos dizer assim, numa gambiarra, porque a legislação ficou valendo a 4771, né, de 1965, e nessa mesma legislação houveram 80 modificações nela. Então, ela está um pouco numa gambiarra, né? Até hoje a maioria dos artigos dela foram alterados por uma medida provisória, né, de 2001. Essa medida provisória está valendo até hoje, através de uma emenda constitucional que congelou ela. O provisório se tornou definitivo. Exatamente. Então você vê que ela está numa gambiarra hoje. E aí é justamente nisso que a turma está... essa legislação que é vigente hoje, ela deveria ter sido mudada pelo menos desde 2001. E é justamente isso que estão tentando fazer agora. Alterar ela através de um projeto modificativo, né, que foi apresentado pelo deputado Sérgio Carvalho em 99, e o deputado Aldo Rebelo agora apresentou uma modificativa dessa lei. E é justamente através disso que eles estão tentando mudar. Agora, a alteração dela, por ser uma lei importantíssima para o Brasil, uma lei de peso, de grande peso nas questões ambientais do Brasil, ela tem que ser discutida com bastante profundidade, né? Então, a alteração dela não pode ser feita da noite por dia, como estão tentando fazer. Ela tem que ser alterada, porque ela está causando muitos problemas para os agricultores do Brasil, né? É difícil você aplicar ela, e está tendo uma fiscalização agora por parte do Ministério Público, das Secretarias do Meio Ambiente, junto aos produtores rurais. Então, quando o MINC estava no Ministério do Meio Ambiente, ele criou um decreto federal, né, a Lei 6.514, de 2008, que obrigava todos os proprietários rurais a se adequarem, né? Principalmente a reserva legal. Eles teriam que ter reserva legal. Ele deu um prazo de 1 ano para que todos os proprietários rurais fizessem isso. E como a gente sabe que 90% dos proprietários rurais não fizeram isso nesses 46 anos do Código Florestal, é impossível eles fazerem isso em 1 ano. Resolver isso. Chegou no momento de vencer a legislação, o presidente Lula prorrogou por mais 1 ano, né? Criou um decreto, prorrogou por mais 1 ano esse decreto federal, e venceu esse 1 ano, eles prorrogaram por mais 1 ano. Esse 1 ano venceu agora, dia 11 de junho passado. E por isso que teve toda essa pressão lá na Câmara dos Deputados para que se aprovasse a alteração do Código Florestal. A alteração passou na Câmara dos Deputados, né? Ela passou na Câmara dos Deputados e esse prazo de 11 de junho foi prorrogado por mais 6 meses pela presidente Dilma. Então, a gente vê o tamanho do problema. Tá sendo tudo meio atropelado, essas questões, e não é isso que a comunidade científica quer. A comunidade científica quer que se discuta com mais tempo esses parâmetros de como devem ser aplicado o Código Florestal no Brasil. Que nem seria mais um Código Florestal, seria agora uma coisa mais ampla, um Código Ambiental, que aí abrangeria... Uniria Exatamente. O florestal ao ambiental, porque nós não temos como, em pleno século XXI, a questão ecológica é de suma importância para a subsistência do planeta. Né? Isso. A questão não é mais florestal, a questão é ambiental justamente por causa disso.
A propriedade rural, quando ela faz a adequação dela, ela recupera as APPs, ela mantém as reservas legais, o proprietário rural não tem um benefício só para ele. Ele tem um benefício para a sociedade no geral. Quem vai se beneficiar disso é a microbacia que ele está inserido, a bacia hidrográfica que ele tem inserido. O benefício não é dele, é da comunidade como um todo, é a sociedade. E justamente, como é o benefício para a sociedade, não é só o proprietário rural que teria que arcar com isso. Essa é uma discussão que os ruralistas, né, batem de frente com a legislação. Por que só eu que tenho que pagar isso, né? Isso é um ônus para ele, é custoso ele reflorestar, ele perder 20% da área para plantar mato. Para o proprietário rural é mato, né? Plantar, formar uma vegetação natural. Porque ele não vê um fim econômico. Ele não vê um fim econômico, exatamente. Só que o benefício disso não é só ali, não é imediato, né? Ele plantou, já tem um benefício. Isso é ao longo do tempo. Ao decorrer ao passar do tempo, vai ter um benefício na qualidade da água, na manutenção da biodiversidade, da fauna, da flora. Isso é um benefício muito amplo, é muito mais do que a gente imagina. É até difícil de quantificar esse benefício. Porque por isso que o meio ambiente eles falam que é um bem difuso. Essa barreira em aceitação de novas regras, ela está diretamente ligada à cultura do próprio agricultor brasileiro. Sim. Ele tem uma cultura mais explorativa. O agricultor quer ganhar. Exatamente. O agricultor quer explorar tudo, que puder ele quer explorar. Então na APP ele põe o gado, que são as áreas, geralmente são as áreas piores, né, para a agricultura, as áreas mais declivosas, ele põe o gado. Na área de reserva legal ele teria que ter 20%, ele está tendo a produção dele, a área dele vale dinheiro, a produção dele vale dinheiro. Então ele quer explorar ao máximo essa área dele. E isso é o que acontece em 90% do Brasil. Já está explorando essas áreas. E nessa situação que eles tentaram e conseguiram, pelo menos na Câmara dos Deputados, essa alteração, é que as APPs diminuam, né, a margem de cursos d'água inferiores a 10 metros, de 30 foi para 15, né? As áreas que já estão ocupadas, elas ficariam consolidadas, e as áreas pequenas, abaixo de 4 módulos rurais, você não ficaria isento de reserva legal. Então eles fizeram essa pressão justamente para isso, para que essa situação que já está hoje, que já se encontra no Brasil, 90% das propriedades já se encontram, que elas sejam consolidadas, né? Então essa é a pressão que eles têm. Aliás, sobre esse tipo de trabalho que tem sido feito paralelamente à discussão do novo Código Florestal e Ambiental, eu quero conversar com você daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Eu estou conversando hoje com o engenheiro agrônomo Denis Storani e estamos falando sobre modificações na lei florestal e na lei ambiental. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje. Eu estou conversando com o engenheiro agrônomo Denis Storani. Estamos falando sobre legislação florestal e ambiental. O telespectador poderá fazer sua participação através do e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Denis, eu bato muito na questão cultural, porque nós tivemos uma colonização a partir de 1500 bastante exploratório. O território brasileiro foi muito explorado desde a nossa colonização, diferentemente de outras colônias, né, até da América do Norte, por exemplo. E o agricultor brasileiro ele sempre priorizou o lucro, né? E a questão do meio ambiente, que é uma questão muito recente, vamos chamar assim, na nossa cultura, ela tem sido aos poucos absorvida pelo brasileiro. Isso é uma pena, mas eu acho que ainda dá tempo da gente recuperar. Eu gostaria que você explanasse para o nosso telespectador o que vem sendo, nesses últimos 40, 50 anos, o que vem sendo preservado, né, dentro da agricultura brasileira e o que se pretende preservar com esse esboço do novo Código Florestal no tocante a meio ambiente. Por exemplo, eu sou um agricultor, um pequeno agricultor, isso é muito comum na nossa região socioeconômica, você que é oriundo de São Pedro, região da Grande Piracicaba, nós aqui em Araras, nós temos uma grande produção agrícola em todas as nossas regiões, e vamos dizer que eu tenho uma propriedade de 10 alqueires, que é uma propriedade tecnicamente pequena, e tem um fio d'água nele, passando um riozinho por ele. O que eu preservava, o que eu poderei preservar ou deverei preservar nessa iminente alteração da lei? Então, Maurício, como você bem disse, é um problema cultural que vem lá de trás, e a informação no campo, ela ainda hoje ela é deficitária, né?
É difícil você ver um produtor rural bem informado sobre o que ele deve fazer na propriedade dele, pelo menos nas questões ambientais. Então, a legislação vigente hoje, né, que é essa legislação que está vigente há 46 anos, hoje, se você tem uma propriedade dessa de 10 alqueires, e se você tem um fio d'água, né, passando por ela, esse fio d'água ele inferior a 10 metros de largura, né, córrego, é muito comum acontecer. Que tem bastante, a situação é bem comum em campo. Isso eu vejo bastante. Se você tem essa situação, aí vamos aumentar um pouco mais. Esse fio d'água, ele nasce na sua propriedade, ou seja, você tem uma nascente e tem um curso d'água. Você se torna até responsável pela manutenção. Exatamente. Dessa fonte, né? A obrigação de recuperar isso é sua. De preservar e recuperar, se tiver desmatado, recuperar, a obrigação é sua. Então, né, nessa propriedade, na nascente, você, num raio de 50 metros em volta dessa nascente, você tem que preservar. Você não pode fazer absolutamente nada lá. Criação de gado, plantio de espécies comerciais, edificações, você não pode fazer nada. Você tem que só preservar, porque é de suma importância que você mantenha essa nascente saudável. Depois, em 50 metros em torno dessa nascente e 30 metros em torno do curso d'água. Em toda a extensão do curso d'água, você vai ter que preservar 30 metros. Mesma situação. Não pode ter gado, não pode ter plantio de espécies exóticas e comerciais, e não pode ter edificações nessas áreas. Além dessa área que você tem que preservar, 20% desses 10 alqueires, ou seja, 2 alqueires, você vai ter que ter de reserva legal. Você tem que preservar isso como mata nativa. Fora essa APP, essa área de preservação permanente da nascente do curso d'água, fora essas áreas, você vai ter que ter mais 2 alqueires de floresta, plantada ou preservada. Então essa é a situação do Código vigente hoje, né? Agora, a proposta de alteração do Código é que altere um pouco isso, né? Então, 4 módulos rurais, que a proposta nova fala, né? 4 módulos rurais, abaixo de 4 módulos rurais, você não precisa ter reserva legal. 4 módulos rurais aqui em Araras é uma coisa, 4 módulos rurais na Amazônia é outra. Então, corresponderia a quanto esse módulo rural? O módulo rural aqui na região, eu creio que seja 20 mil metros, um módulo rural. Então, 4 módulos rurais seriam 80 mil metros, 8 hectares, né? Certo. Seria mais ou menos 4 alqueires, uma área bem pequenininha. Agora, 4 módulos rurais na Amazônia seria 200, 500 alqueires. É o quintal de uma casa, né? Em tese. Porque o que acontece? Quem define isso é o INCRA, cada região vai ter um módulo rural diferente. Então, regiões, por exemplo, Santa Catarina, deve ser menor ainda o módulo rural. Na Amazônia é gigantesco o módulo rural, né? Então, isso varia muito. A proposta nova é que uma propriedade pequena, como essa que você sugeriu, um exemplo que você deu, a proposta nova é que você não teria mais a reserva legal e que a APP do seu curso d'água na sua propriedade de 30 passaria para 15, né? Você seria obrigado a recuperar pelo menos 15 metros. Os outros 15 você poderia deixar poderia usar para outras situações, não para preservação. E essas áreas, a comunidade científica está discutindo muito, está brigando com isso, porque essas áreas têm uma suma importância para a questão ecológica. Ela faz a manutenção dessas áreas, porque essas áreas são de maiores riscos para deslizamento, para assoreamento dos corpos hídricos, para manutenção da fauna e da flora. Então, se você diminuir isso, então é o que eu falei no bloco anterior. A legislação vigente hoje ela já foi criada sem parâmetros técnicos. Então, a alteração, você não pode fazer uma alteração, continuar fazendo uma alteração sem os parâmetros técnicos. Isso tem que ser estudado, tem que ser avaliado. Quais são os parâmetros reais? Exige tempo. Tudo bem que a comunidade científica dormiu um pouco no ponto. De 2001 para cá não foi feito muitas pesquisas em cima disso. Só que agora é o momento da gente fazer. Pelo menos 2 anos, que é o que eles pedem para que se estudem, para que se faça os parâmetros certos. Agora, você diminuir uma APP pura e simplesmente por uma arbitrariedade, isso não tem por que fazer, né? Agora, uma pergunta de cunho até um pouco mais político, para que a gente analise e a gente entenda essa discussão toda. Quem é o grande interessado nessa modificação, ou se é que existe um lobby que queira empurrar a goela abaixo do brasileiro essa nova legislação? Olha, Maurício, a situação, eu acho que é mais questão técnica, porque o Código Florestal vigente ele não está sendo aplicado. Então, existe um problema técnico aí de você resolver um problema ambiental e resolver a vida dos produtores rurais.
Então, em 99, eles apresentaram esse projeto modificativo. E de lá para cá, ele não foi aceito, esse projeto modificativo. Aí, em 2008, o MINC veio, criou esse decreto federal e pressionou a mudança da legislação. Então, a gente observa assim, no histórico que isso foi meio articulado politicamente com pressão dos ruralistas, né? Os ruralistas por pressão, porque o problema é técnico. Aí. Se os ruralistas não se adequarem ao meio ambiente, eles vão começar a sofrer embargos do Ministério Público, dos órgãos ambientais, e esse embargo para o proprietário rural é prejudicial porque ele vai travar no financiamento, se ele for precisar de um financiamento, no Banco do Brasil, no BNDES, em outros órgãos financiadores, ele vai começar a sofrer, ele vai começar a ter todo esse tipo de problema. Então, com esse decreto federal em 2008, criado pelo MINC, 90% das propriedades poderiam sofrer embargos, porque quem não fosse adequado ao Código Florestal ia sofrer esses embargos. Então, 90% dos proprietários iam ficar embargados e iam responder por crime ambiental, além disso. Então, desde 2008 até agora, o deputado Aldo Rebelo, através dessa proposta, ele fez audiências no Brasil inteiro, audiências públicas no Brasil inteiro, e ele está tentando aprovar essa proposta em caráter emergencial para resolver esse problema dos produtores rurais. E aí a Confederação Nacional de Agricultura, todas as organizações que envolvem a agricultura se organizaram para pressionar o governo e aprovar essa alteração. Então, existe uma força política muito forte para que se aprove isso. Tanto é que no mês de maio passado, teve todas essas discussões lá dentro da Câmara dos Deputados e alguns deputados de alguns partidos não aceitavam a proposta. O Aldo Rebelo e a equipe dele, à noite, fazia as alterações, no outro dia já apresentava. Isso foi feito de uma forma super rápida, toque de caixa, e foi aprovado na Câmara dos Deputados. A alteração do Código Florestal. Então, a bancada ruralista fez uma pressão muito forte. Agora, a questão seria, se eles não fizessem isso, como que eles se adequariam à legislação ambiental? Então, causaria um problema grande. Agora, o governo tem que dar esse prazo, no final das contas, ele vai ter que dar esse prazo para que se faça uma proposta mais inteligente. Essa proposta que foi aprovada não é inteligente. Do ponto de vista técnico, você que está estudando essa matéria, a solução seria o quê? Uma inserção mais técnica nesse arcabouço jurídico? Qual seria essa saída? Com certeza, Maurício. É um momento do Brasil que sempre esteve na vanguarda das legislações ambientais. É um momento do Brasil mostrar para o mundo inteiro que ele tem condições de fazer uma política, uma legislação inteligente. O que seria uma legislação inteligente? As propriedades agrícolas precisam se adequar. Isso é fundamental que eles façam isso. Ninguém aqui é contra que eles se adequem, eles têm que se adequar. Só que a forma de se adequar é onerosa para eles, como está sendo proposto hoje. Tanto é que 90% das propriedades não estão adequadas. O que o Brasil poderia melhorar nessa legislação? As políticas de incentivo, as políticas de isenção fiscal, políticas de criação de crédito para os produtores rurais, isso seria inteligente. Você incentivar o produtor rural a recuperar as áreas dele. E política de educação ambiental, como você disse no começo. Nós temos um problema cultural que vem de muito tempo atrás. Está arraigado já. Exatamente. A política de educação ambiental tem que ser fortíssima para os produtores rurais. Aliado a isso, tem que ter uma política de incentivo fiscal, de criação de crédito, como alguns estados do Brasil e o estado de São Paulo também tem um projeto piloto, que é o pagamento por serviços ambientais. O proprietário rural que tem nascentes na área dele, ele recebe por isso, ele está produzindo água. Então ele recebe, ele tem um crédito por isso, ele não vai querer desmatar essas áreas. O produtor rural ganhar para preservar a mata dele, porque essa mata dele tem um papel fundamental na proteção da biodiversidade. Então, a política inteligente seria essa. Uma política não só de comando e controle, né, que você cria as regras e depois fiscaliza ele para ele fazer, isso fica oneroso para ele, mas uma política que incentive ele a fazer isso. Da educação ambiental, da geração de crédito, da isenção de imposto, do repasse do ICMS, né? A turma fala o ICMS ecológico, você pega uma porcentagem do ICMS, né, o Estado pega uma porcentagem desse ICMS e repassa para os produtores rurais poder terem condição implementar isso, né? Implementar, porque tudo isso tem exatamente. Custo. Então, alguns países já fazem, apesar da nossa política ser evoluída, ela falta ainda um degrauzinho a mais para subir,
E isso, para os acordos que o Brasil fez, né, para os protocolos que assinou, isso vem ao encontro disso. Então, o Brasil vai se alinhar a essas políticas mundiais, né? Muito bem, eu estou conversando com o Denis Storani, que é um acadêmico da área da agronomia, engenheiro agrônomo pelo CCA da UFSCar, Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, me corrija, é isso aí mesmo, né, da CCA, mestrando também em Agricultura e Ambiente. O tema é muito interessante, eu acho que tanto a discussão da regulamentação florestal no Brasil, bem como a preservação ambiental, estão no top dos assuntos hoje em dia. Na área do direito isso também é muito discutido na academia, a gente discute isso sempre em sala de aula, sempre focamos tudo isso, por quê? Porque queremos certamente um planeta, não vamos nem falar de Brasil, a gente precisa de um planeta habitável, racionalizado do ponto de vista da agricultura, porque a gente vive da agricultura, a gente come, tudo é produzido no campo, e ao mesmo tempo nós precisamos ter uma agricultura sustentável do ponto de vista da ecologia. A sociedade toda ganha com isso. Exatamente. Então, Denis, eu quero agradecer, mas antes de eu encerrar o programa, eu gostaria de deixar uns instantes finais para as suas colocações. Bom, aproveitando essa oportunidade, a gente queria deixar claro aqui que a adequação ambiental ela tem que ser feita hoje pela legislação vigente. Então, os proprietários que estejam preocupados se eu espero, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que correr atrás, se eu espero, o proprietário rural deve se informar na CAT, né, no Centro de Assistência Técnica Integral, e deve se informar também na CETESB ou na CBRN, né? Então ele pode se informar, eles dão todas essas informações e ele deve correr atrás, lógico, de se adequar o mais rápido possível. É um problema que se você tiver alguma autuação, o Ministério Público te autuar, te criar alguma... Como se diz? Autuação. Uma autuação, criar algum inquérito em cima de você, você vai ter que se responsabilizar, responder por crime ambiental. Então... Aliás, é um dos crimes mais terríveis. É um dos crimes que você... Tá mais fácil matar e sair solto do que matar uma árvore. do que matar uma árvore. Então, essa é a mensagem a todos os produtores rurais, que eles busquem informação sobre isso. Muito bem. O Denis está sempre presente na UFSCar aqui em Araras, né? Isso, eu fico no campus aqui, né? Na rodovia Anhanguera, no quilômetro 74, né? 174, e eu fico à disposição ali no mestrado. A gente outros alunos também discutem sobre esse assunto e a gente está disponível à disposição para qualquer um que também queira ter alguma informação sobre isso. Muito bem, Denis, eu agradeço você ter aceito o meu convite de estar participando desse diálogo sobre esse tema de suma importância. Transmita um abraço aos amigos lá da UFSCar. Agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana. Boa noite.